Gente, hoje eu vou passar para vocês um modelo que eu criei, que me ajuda muito a decidir qual que vai ser a minha próxima viagem e qual vai ser aí. Fiz isso quando eu fui decidir os meus intercâmbios e eu espero que seja uma forma prática de ajudar vocês também nesse processo de autoconhecimento e de muita reflexão. Eu acredito muito que não exista o melhor ou o pior intercâmbio. Esse país é melhor. Vai para esse destino. Esse destino não. Porque nós somos todos muito diversos. De repente, o que para mim é maravilhoso, para você não vai ser. Ou que de repente para você seja incrível, eu vou achar um saco. E tá tudo bem. Eu acho que a beleza da vida é sobre isso. A gente tem gostos muito diferentes. E que maravilha, né? É sobre isso, sobre nos respeitarmos. O meu papel aqui hoje... Oliver! Gente, um sonho. Consegui gravar. Oliver! Voltei. Com companhia. Oliver quis atenção, não parou de latir. É a vida como ela é, né, gente? Vamos prosseguir aqui com o vídeo. Vocês não vão conseguir me prestar atenção, né? Eu também não consigo. Riqueza. Tá bem, vamos aqui, vamos tentar voltar. O meu papel aqui hoje é o quê? Passar um modelo para vocês prático, para que vocês consigam refletir e pensar no que faz mais sentido para você. E isso é muito importante, gente, porque eu lembro quando eu trabalhava, eu trabalhei um tempo em agência de intercâmbio, no começo da minha carreira, eu fui consultora de intercâmbio, e eu lembro que as pessoas chegavam assim: oi, eu quero ver sobre intercâmbio. E intercâmbio é um mundo tão diverso, assim, de opções que existem, e às vezes, e lógico que era o meu papel justamente mostrar essas opções, mas às vezes eu percebia que as pessoas não tinham feito uma reflexão do básico mesmo, do qual que é o objetivo, o que que você quer, você tem algum sonho específico. Então, hoje eu vou ajudar vocês justamente com isso, em como organizar essa linha de pensamento, para que daí você consiga, de repente, escolher depois qual que é o destino que faz sentido para você, qual é o tipo de programa de intercâmbio que faz sentido para você, mas pensando primeiro em quais são as suas prioridades no momento da sua vida. Então, vamos lá? Vamos! O nome da metodologia que eu criei, vocês estão preparados? Go Top! Eu sei, ficou um pouco Faria Limer, eu sei. O importante é vocês lembrarem o que cada uma dessas letrinhas representa. Então, por isso que o nome tem que ser assim, ó, impactante, entendeu? Para você falar, meu Deus, que loucura. Então, o que que esse acrônimo significa? O G, seus gostos pessoais. E aí a gente vai conversar um pouquinho o que que é isso na prática. O de orçamento, importantíssimo para você começar a planejar o seu sonho. T de tempo, disponibilidade, entender isso e também vamos destrinchar cada um desses pontos. O outro o seu objetivo, e o P, o seu porquê, que é diferente do objetivo. Estão preparados? Eu tô muito animada. Vamos começar pelo G, então. Gostos pessoais. Nossa, gente, aqui dá pra gente ficar falando meia hora só sobre isso. Vou tentar ser sucinta. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem o sonho de passar um tempo fora do país estudando inglês para aí aprimorar seu nível de inglês, não que seja a única forma, né? Hoje existem tantos aplicativos e grupos de conversação, mas realmente quando a gente passa um tempo fora do país, imersos, isso alavanca mesmo o nosso conhecimento. Então vamos partir desse pressuposto, ok? Uma pessoa que quer aprimorar o inglês e quer fazer um curso, beleza? Ok. Pegando aqui a linha do gosto pessoal,
Gente, vamos pensar só na missão, aprender inglês. Essa pessoa, se ela escolher ir para o interior da Escócia, ela vai ter uma experiência. Se ela escolher fazer o inglês no Havaí, ela vai ter uma outra experiência. Se ela, de repente, vai para Londres, outro estilo de vida. E para Nova York? E para Auckland, na Nova Zelândia? E se essa pessoa vai para Sydney, na Austrália? Ou ela vai para Cidade do Cabo, na África do Sul? Consegue entender que o objetivo é o mesmo? Você vai melhorar o seu inglês? Mas cada uma dessas cidades vai trazer um estilo de vida completamente diferente. E eu acho que é isso que você tem que pensar. Qual estilo de vida você quer vivenciar? Porque não necessariamente precisa ser só o que você gosta. De repente, você quer viver uma coisa completamente diferente do que você está acostumada. Então, de repente, eu já moro perto da praia, eu queria ir para uma cidade de montanha, eu queria ir para uma cidade que faça neve. Apesar de ser muito frio, eu queria ter a experiência de ir lá e entender como é que passar o inverno no Canadá, menos 20, menos 30, como é que é essa experiência? É um momento da minha vida. Ou, não, eu quero, na verdade, nos fins de semana, também conhecer outras cidades, ir para outras capitais, outras cidades na Europa. Consegue entender? Então, assim, dentro de um único objetivo do exemplo que a gente está usando aqui de aprimorar o seu inglês, você pode brincar com muitas realidades, porque existem muitos destinos. Eu dei exemplo aqui de algumas cidades, mas se você pegar um país, sei lá, Estados Unidos, gente, o tanto de cidade que tem no mesmo país e o tanto de experiências diferentes que esse mesmo país pode te proporcionar. Vamos pegar o exemplo do Brasil? Se um gringo vem pra cá aprender português, se esse gringo passa um tempo em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, que é da onde eu venho. Não, agora acho que quero morar em Manaus, quero morar em Santa Catarina. Completamente diferente. Essa pessoa vai aprender português, essa pessoa vai aprender gírias diferentes, é óbvio, mas mais do que isso, o estilo de vida, a dança, a gastronomia, os gostos, o tipo de arquitetura, tudo muda. Então é importante pensar nisso. O que você quer viver nesse meio tempo que você vai estar fora? Quais são os seus gostos? O que você quer dessa tua nova vida? E, de novo, não tem certo ou errado. Vamos falar do orçamento? Importantíssimo a gente saber quanto estamos dispostos a investir neste sonho. E muitas vezes não só quanto eu estou disposta, mas quanto eu posso. Qual que é a minha realidade financeira? Sei que falar de dinheiro no Brasil é um tabu, mas é muito importante você ter clareza até para entender se esse sonho vai ser possível agora ou se ele vai ser possível daqui 5 anos. Porque com planejamento, a gente muitas vezes consegue realizar coisas que a gente nem imaginava. E depois que você entender qual que é o teu orçamento, também dá para calcular os próximos passos. Seja, vou colocar esse dinheiro para investir. Eu sigo um canal maravilhoso que eu já até quero deixar uma dica aqui, o Me Poupe. Natália Arcuri, maravilhosa, me ensinou muito sobre investimento, sobre calcular sonhos a curto, médio prazo. Então, indico para vocês esse canal. É muito prático para a gente entender como planejar sonhos e fazer o nosso dinheiro render com juro composto. E eu acho muito importante, pensando no intercâmbio, que a gente tem que ter essa clareza. Quanto eu vou ter que economizar todo mês, ou quanto eu já tenho, quando eu quero ir. Então, é muito, muito importante que você tenha a clareza do quanto você está disposto a investir nesse teu sonho.
Nessa fase que você está identificando o seu orçamento, também acontece um movimento muito interessante, porque você já vai ter uma clareza, principalmente se você tem aí um sonho de viver um intercâmbio de longa duração, você já vai ter uma clareza se você vai precisar trabalhar. Se você tem o dinheiro, de repente, para passar, sei lá, 6 meses fora, pagando cada um desses meses, e aí pensando que é curso, é acomodação, refeição, seguro médico. Então, se você já vai ter uma clareza se você tem todo esse dinheiro disponível, ou se de repente você vai precisar trabalhar no país. E acho que é muito, muito, muito importante falar sobre isso aqui, que tudo que a gente for falar de trabalho é sempre o que o próprio país permite. A gente só vai falar de coisa legalizada aqui, tá, gente? Nós vamos falar só de trabalho legal, programas de intercâmbio legais que falam sobre trabalho. E assim, já posso adiantar que vai depender de muita coisa. Tem alguns que vão exigir que você seja universitário, porque esse vínculo com o Brasil é muito importante. Tem outros que você só vai poder fazer meio período. Tem país que não permite. Tem país que tem restrição de idade. Então também não é só o que a gente quer, também vai entrar ali no que está disponível. Ah, não, mas eu de repente tenho uma cidadania europeia. Maravilhoso, já é um outro assunto, pensando se você tem um sonho de morar em Europa e trabalhar em Europa. Então, cada caso é um caso. E eu acho que é importante entender, de novo, essa fase do orçamento, ela vai passar por tudo isso. Todas essas reflexões vão ser muito importantes para você também, para a gente tentar cruzar o que é o teu sonho com o que é a realidade das opções que tem disponíveis também. Vamos falar de tempo agora? Qual a sua disponibilidade para o intercâmbio? Gente, isso vai mudar tudo, tudo. E assim, já dou um spoiler. Existem opções de intercâmbio a partir de 2 semanas. Até 1 semana tem escolas que fazem também, pensando nesse exemplo aqui que a gente está usando de aprender inglês. Você não precisa largar tudo para viver o sonho de morar fora. Você pode, de repente, fazer isso em umas férias. Teve um ano, por exemplo, que eu queria aprimorar o meu espanhol. Antes de vir para Barcelona, olha que maravilhoso, no fim a vida me trouxe para cá. Mas eu tava trabalhando, eu tava morando em São Paulo, e eu peguei 2 semanas de férias, que era o que eu conseguia, não consegui nem pegar 30 dias, e eu passei 2 semanas no México. Fui para uma cidade chamada Playa del Carmen, fui lá, fiz um curso semi-intensivo de espanhol, então eram 3 horas durante a manhã, e à tarde eu vivi um estilo de vida mais tranquilo, que daí junta lá com o quê? Os gostos pessoais. Eu queria relaxar, eu queria ficar tranquila, eu sou mergulhadora, então eu queria ter tempo também de mergulhar em Cozumel, mergulhar nos cenotes. Então, assim, existem várias opções. Tem opção também para quem quer ficar a partir de 1 ano. Tem opção para quem quer ficar 6 meses. E tem, inclusive, opções aí, quando a gente está falando de graduação, pós-graduação, que daí é longo prazo mesmo, 4 anos ou 2 anos, aí se for, de repente, um mestrado, um MBA. Então, existem, gente, diversas opções. Mas é importante, eu vou ser repetitiva, mas é que isso é muito importante. Esse processo de você fazer uma reflexão e ter essa clareza e entender o que faz sentido para você, sem isso, não dá pra gente continuar e ver as opções. Então, você primeiro tem que entender. Vamos para o outro O? Objetivo. Qual o seu objetivo para fazer esse intercâmbio? Então, o teu objetivo pode ser aprimorar um idioma. O teu objetivo pode ser conseguir uma promoção no seu trabalho, porque você, de repente, agora tá falando uma outra língua. Ou você só quer sair da sua zona de conforto e viver uma outra realidade. Você tem um sonho de explorar países. E pode ser também, gente, um objetivo de, nossa, é o meu sonho de vida conhecer, sei lá, o Museu do Louvre. Então, quem sou eu, não é mesmo? Para julgar seu sonho. Aliás, conhecer o Louvre era um dos meus sonhos. Então, eu acho muito importante a gente ter essa clareza de qual é o nosso objetivo. E aí, já linkando com o P do porquê, qual é o teu porquê, ele é muito parecido com qual é o seu objetivo.
Mas sabe qual que é a diferença, gente? O porquê, principalmente quando você está em um intercâmbio de longa duração, ele te segura, ele te dá forças, ele te faz continuar e persistir na jornada. São muitos desafios. Estar longe da família, um deles, você de repente perder um aniversário. Esse fim de semana mesmo foi aniversário da minha sobrinha e eu fiquei super chateada de não estar lá. Ela fez 3 aninhos. Então, de repente, nasce gente, morre gente e você não tá perto. Então, é difícil, assim, tá longe também. Assim como também vão acontecer momentos, principalmente quando você chega num lugar novo, que você ainda não tem amigo, que você não sabe vencer a burocracia, que você não sabe navegar o básico, que às vezes é, sei lá, pedir um pão na padaria. Você, às vezes, dependendo do lugar que você tá, você não sabe falar isso, né? Então, eu acho muito importante a gente ter um porquê claro, definido. Foi essa clareza de ter um porquê forte que me fez seguir nos meus momentos, assim, mais desafiadores. Eu posso dar um exemplo, acho que um dos intercâmbios mais desafiadores que eu fiz, principalmente no começo deles, foi quando eu fiz um programa de trainee em Mumbai, na Índia, e o meu primeiro mês na Índia foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, por inúmeros motivos, que depois a gente pode até destrinchar aqui num outro vídeo. Posso dar dicas sobre, de repente, viajar para esse destino, mas conectando com esse vídeo de hoje aqui, eu acho que foi muito difícil porque eu ainda tava com a minha cabeça julgando muito, assim, sabe? Sobre, ai meu Deus, mas aqui é pior, isso aqui é pior que o Brasil, isso aqui é melhor. E tive muita intoxicação alimentar no começo. Então, ter o meu porquê definido, do porquê eu queria viver aquela experiência, por que eu tava ali, por que eu tinha abandonado o meu trabalho, pedi demissão para fazer um programa inicialmente era 1 ano, eu acabei ficando quase 2. Eu precisei ter muita clareza do porquê que eu tava ali, porquê que eu tava longe da minha família, porquê que eu tinha abdicado de toda a vida e de tudo que eu conhecia para viver essa experiência. Porque senão a gente desiste. E tudo bem desistir, tá? Acho que tem situações que se você vê que realmente não é pra você, por que não, não é mesmo? A gente também não é obrigado a nada. Só que ter essa clareza dá forças, porque também a gente tem que tentar entender o que é um choque cultural, o que é, tem um termo em inglês que é homesick, que a tradução literal é, eu tô doente porque eu tô com saudade de casa. E essa saudade, ela é muito sensível, assim, pra gente gerenciá-la. Gente, essas então foram as minhas dicas para hoje, seguindo o modelinho Go Top. Eu adoro, gente, eu passo mal com os nomes. Vocês gostaram? Põe aí, ó, #GoTop. E eu falo assim, mas é que o importante é que vocês consigam usar esse modelo para fazer esse movimento aí introspectivo, de entender o que faz sentido para você. Não tem certo ou errado, né? Que nem a gente começou aí essa jornada falando sobre isso. Tem o que faz sentido para você nesse teu momento também. Tá bem? Então, divirtam-se fazendo aí essa reflexão pessoal e até o próximo vídeo.